Eu não me canso de falar isso, mas o peso leve é a melhor e mais competitiva categoria de peso no UFC. Afinal, ela é a mais populosa, que tem mais material humano, e hoje em dia ela tá lotada de grandes lutadores. Se você pegar o ranking do peso leve atual, todos os 15 lutadores do top 15 têm potencial para serem campeões um dia. E por causa dessa alta competitividade, a categoria, apesar de ser uma das mais novas, teve vários campeões durante sua história. E ninguém conseguiu manter o cinturão por muito tempo. E no vídeo de hoje vamos revisitar todos eles, porque hoje vamos ranquear todos os campeões peso leve do UFC, do pior ao melhor. E os critérios serão os mesmos que eu usei para ranquear os campeões do peso médio. Contra quem ele conquistou o cinturão, quantas defesas ele teve e quanto tempo ele passou com o título. E nessa lista eu não vou incluir os campeões interinos, apenas os lineares, porque simplesmente não é justo. O cinturão interino foi feito para durar pouco, é um cinturão provisório, enquanto o linear é o extremo oposto, não é uma comparação justa. E por isso Justin Gaethje, Dustin Poirier e Tony Ferguson não vão entrar nessa lista. Enfim, deixando tudo bem claro, vamos começar. Número 12, Ed Álvares. De todos os campeões peso leve do UFC, apenas 2 na história não conseguiram defender o cinturão nenhuma vez. E um deles foi o ex-campeão do Bellator, Ed Álvares. Álvares foi campeão do UFC em julho de 2016, depois que ele nocauteou o duríssimo Rafael dos Anjos. Mas aí, alguns meses depois, ele estava do lado errado de uma das maiores surras da história, quando foi atropelado por Conor McGregor em Nova York, que naquela noite se tornou o primeiro duplo campeão da história do UFC. Não tem muito o que dizer aqui, o Álvares nunca defendeu o cinturão, perdeu o título em questão de meses, por isso eu considero ele o pior campeão peso leve da história do UFC. Apesar dele ter sido um grande lutador se a gente pegar a carreira dele como um todo. Número 11, Sean Sherk. Agora sim, um campeão que defendeu seu título. Sean Sherk foi campeão dos leves em outubro de 2006, vencendo Kenny Florian pelo cinturão vago, depois que o James Pulver deixou o UFC. E o Sean Sherk defendeu o cinturão apenas uma vez contra o Hermes França. E esse foi o fim do seu reinado. Na verdade, foi o fim dos dois lutadores, porque nessa luta, os dois, tanto o Hermes quanto o Sean Sherk, foram pegos no teste antidoping. O Hermes foi suspenso e o Sean Sherk perdeu seu cinturão. Número 10, Conor McGregor. E aqui temos o segundo campeão dos leves que nunca defendeu o título, o irlandês Conor McGregor, que, como eu acabei de falar, conquistou o cinturão dos leves nocauteando Ed Álvares em novembro de 2016. O problema é que logo depois de conquistar o cinturão, ele partiu pro boxe para enfrentar o Floyd Mayweather, e depois da derrota, ele nunca voltou para defender o seu título, sendo destituído por inatividade. Em 2018, ele até tentou recuperar o cinturão, mas foi finalizado pelo Khabib Nurmagomedov. McGregor e Álvares estão basicamente no mesmo patamar. Eu coloquei o McGregor na frente porque ele atropelou o Álvares. E também coloco o McGregor na frente do Sean Sherk porque ele bateu um campeão ativo para conquistar o cinturão e também não foi pego no doping, apesar de nunca ter defendido o cinturão. Número 9, Anthony Pettis. A grande promessa do UFC, o ex-campeão do WEC, o único lutador da história do Ultimate que apareceu na caixa de cereais Winnie's, Anthony Pettis. O Showtime era a grande promessa do peso leve, era pra ele ser o grande garoto propaganda do UFC. E querendo ou não, ele até que foi um bom campeão, foi aquele campeão clássico, vamos chamar assim. O Pettis se tornou campeão depois de vencer o Benson Henderson em agosto de 2013, que é um dos maiores campeões da divisão. E em seguida ele fez a sua única defesa de título, batendo o Gilbert Melendez no segundo round, finalizando o americano. Mas aí o reinado do Pettis se encerrou em 2015, quando ele enfrentou o Rafael dos Anjos e foi completamente dominado pelo brasileiro, perdendo todos os 5 rounds. Como eu falei, campeão clássico, conquistou o título, defendeu o cinturão uma vez e perdeu ele dentro do octógono. Número 8, Rafael dos Anjos. O primeiro campeão brasileiro da história do peso leve, Rafael dos Anjos tomou o cinturão do Anthony Pettis em março de 2015, como eu acabei de falar. E no final desse mesmo ano, ele defendeu seu cinturão pela primeira vez, nocauteando o Donald Cerrone em um pouco mais de 1 minuto. Essa que foi a disputa de cinturão dos leves mais rápida de toda a história. Na época, lá em 2015, 2016, eu realmente acreditava que o Rafael dos Anjos ia durar muito tempo com esse cinturão. Eu só imaginava que talvez ele perdesse o título caso reencontrasse o Khabib Nurmagomedov em uma revanche. Mas aí, no meio do caminho, ele acabou encontrando o Ed Álvares
menores naquela que seria sua segunda defesa de cinturão e acabou sendo nocauteado pelo americano ainda no primeiro round. Mas o campeão clássico, assim como o Pettis, conquistou o cinturão, defendeu e perdeu ele em uma luta. Mas eu coloco o Rafael dos Anjos na frente porque ele conseguiu vencer o Anthony Pettis e venceu com muita clareza. Sem falar que nocauteou Donald Cerrone no auge, naquela que foi a luta mais rápida valendo o cinturão dos leves. Número 7, James Pulver. O primeirão, o grande primeirão. James Pulver foi o primeiro campeão peso leve do UFC e teve um excelente reinado. Ele conquistou o cinturão inaugural batendo o Call Uno no UFC 30 e defendeu o cinturão 2 vezes contra Dennis Holman e o grande BJ Penn. Mas aí depois o Pulver abriu mão do seu cinturão depois de não renovar com o UFC. Ainda assim, recentemente o Pulver foi eternizado pelo Ultimate ao entrar no Hall da Fama da organização. Número 6, Islam Makhachev. O herdeiro de Khabib e atual campeão da categoria, Islam Makhachev ainda está escrevendo a sua história como campeão, mas ele já teve feitos grandiosos em seu reinado. Primeiro que o Islam atropelou o Charles do Bronx no auge, que vinha de 11 vitórias seguidas. E na sequência ele teve a maior vitória da sua carreira, quando bateu o atual campeão dos penas Alexander Volkanovski, que vinha de 12 vitórias seguidas e era o primeiro colocado no ranking peso por peso do UFC. Islam é o único da lista que venceu um outro campeão ativo e que também venceu o número 1 no ranking peso por peso. E ainda foi o Volkanovski, que está sendo cotado para futuramente ser o maior campeão peso-pena da história. Então, apesar de ter apenas uma defesa de cinturão, eu coloco o Islam Makhachev na frente do James Pulver por ele ter batido o Alexander Volkanovski. E também o Charles do Bronx, um com 11 vitórias seguidas e o outro com 12. Mas eu não coloco ele muito à frente porque a luta contra o Volkanovski foi muito acirrada e muita gente acha que ele perdeu. Mas enfim, ainda coloco ele aqui em sexto lugar. Número 5, Charles do Bronx. Top 5 agora, começando com o iluminado, Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Depois de 11 anos na organização, o Charles finalmente conseguiu o cinturão dos leves, vencendo o tricampeão do Bellator Michael Chandler, depois que o Khabib se aposentou. E o Charles teve um dos reinados mais expressivos da história da categoria. Isso porque ele defendeu seu cinturão 2 vezes contra 2 ex-campeões interinos, Dustin Poirier e Justin Gaethje, que estavam no auge, e ainda hoje são 2 dos melhores lutadores que a categoria já viu em toda a sua história. E sim, eu sei que a luta contra o Justin Gaethje não valeu oficialmente como defesa de cinturão, porque o Charles não bateu peso, ficou 200 gramas acima do limite. Mas eu ainda vou considerar aqui porque a diferença não foi tão grande assim e o Charles venceu o Gaethje com muita efetividade, finalizou no primeiro round, apesar de ter levado 2 knockdowns antes disso. Como eu falei, o Charles perdeu o cinturão pro Islam no ano passado, mas ainda tá na briga para tentar reconquistá-lo. Número 4, Frankie Edgar. E quem diria que o baixinho Frankie Edgar, que se aposentou como peso galo, seria um dos maiores peso leve da história do UFC. Edgar teve uma grande carreira na divisão, a começar pela conquista do título. Ele venceu BJ Penn no auge da carreira, em abril de 2010. E em seguida ele defendeu o cinturão 3 vezes, bateu de novo o BJ Penn na revanche imediata e defendeu mais 2 vezes contra o Gray Maynard. Porém, uma dessas lutas contra o Maynard terminou em empate, então não foi uma defesa de cinturão bem sucedida. E aí, por esse detalhe, o Frankie Edgar fica em 4º lugar, porque a partir de agora todos os campeões que vêm a seguir defenderam seu cinturão 3 vezes. O único que teve esse empate no meio foi o Edgar, então por isso que ele fica em 4º lugar. Número 3, Benson Henderson. E o Ben Henderson foi o homem que encerrou o reinado do Frankie Edgar, vencendo o baixinho em fevereiro de 2012. E daí houve uma revanche imediata, o Ben venceu o Frankie Edgar de novo e na sequência defendeu o cinturão mais 2 vezes. Contra Nate Diaz, sim, por incrível que pareça, Nate Diaz já disputou um cinturão do UFC, e inclusive tomou um 50-43 do Benson Henderson, e por fim, a última defesa foi contra Gilbert Melendez, uma luta que muitos acharam que o Gilbert devia ter vencido. Ben perdeu o título em 2013, sendo derrotado por seu antigo algoz, Anthony Pettis. Número 2, BJ Penn. BJ Penn foi o lutador que mais disputou o cinturão peso leve do UFC. No total, ele tem 4 vitórias, 3 derrotas e um empate em lutas valendo esse título. Penn disputou o cinturão pela primeira vez em 2002, quando foi derrotado pelo James Pulver. E aí, depois da saída do James Pulver do UFC, ele disputou o cinturão vago contra o Call Uno, só que a luta terminou empatada. Sendo assim, ninguém levou o cinturão para casa. Daí, em 2008, Penn finalmente conquistou o cinturão vago ao finalizar Joe Stevenson, depois que o Sean Sherk foi pego no doping. Penn então defendeu o título 3 vezes, vencendo o Sean Sherk,
finalizando Kenny Florian e nocauteando Diego Sanches. A perda do título aconteceu em 2010, como eu falei agora há pouco. Ele foi derrotado pelo Frank Edgar e também perdeu a revanche imediata. E número 1, Khabib Nurmagomedov. Khabib é um dos 4 que defenderam o cinturão 3 vezes no peso leve, mas tem uma coisa que deixa ele acima dos outros: a dominância. Khabib conquistou o cinturão vago em abril de 2018, dando um 50-43 no All e a quinta. E depois, ele foi o único campeão da categoria que defendeu o cinturão 3 vezes contra 3 ex-campeões: Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaethje. E não só isso, ele finalizou todos os 3, não sangrou, não tomou knockdown e só perdeu um único round. Por exemplo, o Charles também venceu Poirier e Gaethje, mas nas 2 lutas ele tomou 2 knockdowns e quase foi nocauteado. O Khabib venceu os 2 sem tomar nenhum arranhão. Ele também foi o único que defendeu 3 vezes o título pela via rápida, nocaute ou finalização. No caso, foram todas por finalização. Além disso, ele é dono da maior sequência de vitórias da divisão e se aposentou invicto com um cartel de 29/0, tendo perdido apenas um round em toda a sua carreira, que foi pro Conor McGregor. Então, na categoria mais competitiva da história do UFC, Khabib Nurmagomedov se destaca por ser o campeão mais dominante da história da divisão. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.